Agora, mais cedo, um pouquinho, nós começamos em Gálatas, né? Com o livro de Gálatas. E aí eu anotei aqui na minha Bíblia a data que nós iniciamos os estudos. E eu fiquei surpresa com como vocês são valentes, como vocês são preciosos do Senhor. Nós começamos esse estudo das cartas de Paulo no dia 3 de março de 2022. Então já estamos caminhando aí para 1 ano e 3 meses estudando as cartas de Paulo. E vocês estão aí, firme e fortes. Jesus é muito bom. Eita Deus, aleluia, 10 mil Bíblias. Isso aí é estudante, ela vem com 3, 4, irmãos, olha lá, ó. Ela vem munida mesmo, tem arma de todo calibre ali. Vamos lá, gente, Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Vamos caminhar aqui, eu acredito que a gente termine a carta aos Efésios hoje e já começamos Filipenses. Efésios 5,15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Vamos até aqui e a gente em seguida já entra a respeito dos filhos. Então, Paulo Paulo continua, né? Dentro daquele entendimento que ele traz nessa carta a respeito da maneira de viver dos cristãos em Éfeso, ou de todas as igrejas que receberiam essa carta posteriormente, dos irmãos que leriam isso, tamanha é a importância daquilo que Paulo deixa aqui para nós, que isso chega até nós, século 21, 2023, depois de Cristo, e nós estamos lendo a mesma carta que foi enviada por Paulo aos irmãos em Éfeso. E a importância disso é justamente que a maneira de viver, a maneira de nós nos comportarmos, a maneira de nós vivermos o evangelho não mudou, gente. A maneira como um cristão no primeiro século devia se comportar a partir do novo nascimento parte a ser da mesma forma hoje, no século 21, em 2023. Nada mudou, a palavra não mudou, o Espírito Santo não mudou, a morte de Cristo não mudou, a ressurreição não mudou, as promessas do Senhor não mudaram, a volta de Cristo ainda não aconteceu, mas ele virá. Então percebem que a mesma carta
que esses irmãos estão lendo lá em Éfeso, no ano 60, 62 depois de Cristo, nós estamos lendo agora, e os conselhos e os ensinos de Paulo, eles acontecem da mesma maneira. Por quê? Porque a palavra, ela é eficaz. A palavra, ela é atemporal. E Paulo está mostrando isso para nós, de que o cristão, ele precisa ter uma única preocupação. Qual é a preocupação única do cristão? Ser exemplo, ser luz nessa terra, ser sal nessa terra, como o próprio Daniel pregou recentemente na igreja, né? Ser luz e sal para essa terra. Mas não é luz e sal somente para a terra, mas nós precisamos inclusive ser irmãos de verdade em Cristo, dentro do corpo de Cristo também, né? Então, a maneira como que Paulo está desenvolvendo o seu ensino aqui para nós, a partir do capítulo 4, né, da unidade no corpo de Cristo, a gente estudou o capítulo 4, capítulo 5, tudo ele está falando a respeito desse comportamento da igreja como cristão, dentro do corpo e também fora dele. Então, Paulo se preocupa em dizer para os irmãos assim: irmãos, vocês precisam ter um comportamento que seja de acordo com a fé de vocês, com aquilo que vocês professam, com aquilo que vocês pregam, com aquilo que vocês dizem seguir. Porque se não é dessa forma, nós estamos então vivendo num clube de amigos. Nós estamos vivendo uma mentira de evangelho. Nós estamos vivendo uma vida sem um fundamento, que é Cristo. Cristo não é o fundamento quando a igreja não age da maneira que Paulo está nos ensinando aqui nessa carta aos irmãos em Éfeso. Então ele está falando a partir do versículo 15, eu não vou voltar no assunto, mas vamos continuar daqui. Ele diz então: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Então o viver aqui, gente, tem a ver com comportamento, tem a ver com as atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. De que maneira vocês têm vivido? Qual é a maneira de viver do verdadeiro cristão, do verdadeiro filho de Deus? Que não seja como insensatos. Gente, sensatez é algo que parte de alguém que pensa naquilo que está fazendo. É alguém que pondera, é alguém que raciocina o que realmente precisa dizer, o que realmente precisa fazer. O insensato é justamente o contrário disso. É aquela pessoa que vai falando, que vai tomando atitudes, que vai fazendo coisas que depois ele pode vir a se arrepender, ou ele se torna, como a Bíblia fala, nós já lemos isso nas cartas de Paulo, ele se torna pedra de tropeço. Através da vida dele, muitas pessoas caem. Através da vida dele, muitas pessoas se desviam. Através do comportamento desse cristão, muitas pessoas se afastam da verdadeira comunhão. Então, o que hoje se chama de desigrejados, Paulo estava dizendo assim: irmãos, sejam sensatos na maneira de viver de vocês, porque isso afasta cristãos do convívio de família, do convívio de comunidade. Paulo já estava falando algo no primeiro século que já estava vivendo provavelmente dentro do corpo de Cristo. E a igreja não conseguiu compreender, não conseguiu amadurecer, não conseguiu assimilar o que é ser verdadeiramente corpo de Cristo. Lembra? Eu não vou me ferir. Paulo está dizendo aqui que ninguém judia do seu próprio corpo, né? Ele vai falar do marido aqui, ele vai falar sobre isso de novo. Ninguém pega uma faca, gente, e fura o próprio peito. Ninguém pega uma tesoura e corta o próprio, sei lá, dedo. Sabe assim, ninguém pega uma arma e atira na própria cabeça, a não ser um suicida. Mas em normalidade, ninguém maltrata, ninguém xinga a si próprio. Ninguém ofende a si próprio. E por que nós temos então o costume de fazer isso a respeito do nosso próximo, do nosso irmão em Cristo? Se ele é corpo de Cristo, um só corpo, junto comigo. Quando eu estou ofendendo, quando eu estou falando mal de alguém, quando eu estou me comportando mal a respeito do meu próximo, eu estou ferindo ao corpo de Cristo, que sou eu também.
eu também estou dentro desse corpo. Então, se esse corpo está sendo ferido, se esse corpo está sendo magoado, se esse corpo está sendo maltratado, eu estou fazendo contra mim mesmo o que eu estou fazendo. E é isso que Paulo está tentando nos falar a respeito desse entendimento do que é ser corpo de Cristo, do que é ter Cristo como a cabeça, né? Esse corpo que é pleno, que tem entendimento que a mente de Cristo é que coordena. O nosso cérebro, ele é o que manda todas as tensões nervosas, todo o funcionamento para o corpo parte da cabeça, do nosso cérebro, ok? O nosso corpo inteiro, ó, esse movimento que eu tô fazendo aqui agora com a minha mão, ele só pode ser feito porque o meu cérebro está mandando essa mensagem para os meus nervos. Eu só consigo fazer isso porque o meu cérebro está mandando as tensões nervosas e o comando para minha mão. Se aqui não manda a mensagem, aqui não faz. E se aqui está atrofiado, não adianta aqui mandar a mensagem, porque aqui também não faz. Então percebe que as duas coisas partem de um membro que está de alguma maneira defeituoso. Ou o membro não obedece porque ele está definhando, ou ele está maltratado, ou ele não está em bom funcionamento, ou ele mesmo não consegue funcionar porque ele não está seguindo o comando do cérebro. Então, os membros de um corpo só podem funcionar bem se eles estão conectados com o cérebro. Quem é o cérebro, gente? Quem é a cabeça? Cristo. Então, ou nós realmente somos cristãos, pequenos cristos, e estamos conectados a um só corpo, ou nós não somos cristãos, e nós não estamos sendo guiados por essa cabeça, por esse Cristo, que é essa mente que está conectada por esse corpo, e que fica mandando, então, as mensagens para o corpo agir, para o corpo fazer, para o corpo abraçar, para o corpo pegar, entende? O corpo, todos os membros cooperam para a maturidade do corpo, ok? Então, a gente precisa entender isso porque Paulo está na carta aos Efésios ensinando isso com tamanha profundidade para que os irmãos compreendam como é que a igreja, como é que o corpo de Cristo na terra vai amadurecer. E se eu não entender isso, fica extremamente complicado agir de acordo com o que a palavra está dizendo, e por isso que ele fala para nós não sermos insensatos. Ele diz assim, voltando aí, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Não sei se vocês lembram, eu já falei para vocês o que é sábio segundo a palavra de Deus. Sábio é aquele que ouve o conselho e coloca em prática. Sábio não é aquele que sabe todas as coisas. A Bíblia não trata dessa forma. Uma pessoa sábia é aquela que Deus ensina algo para ela, que o Espírito Santo ensina algo para ela e ela põe em prática aquilo que é ensinado. Isso é ser sábio, ok? Ser inteligente, ter conhecimento e outras coisas mais, tudo bem, tem a ver com a parte intelectual. Agora, sabedoria, ser sábio, tem a ver com aprender algo do Senhor e colocar em prática. Aí sim, esse homem, essa mulher são considerados sábios. Então ele está dizendo para nós não agirmos como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Gente, o que Paulo está dizendo? Paulo foi o homem que mais remiu o seu tempo. O que é remir o tempo? A palavra de Deus diz que nós precisamos remir o nosso tempo. É fazer de cada oportunidade, de cada minuto do nosso dia, de cada hora das nossas 24 horas, algo que realmente tenha um sentido, um propósito, um alvo. Então, as pessoas que vivem como sem propósito, como sem destino, como sem saber para onde estão indo, elas estão perdendo essas oportunidades que Paulo está dizendo. Por quê? Porque as vidas estão indo para o inferno, quando muitas vezes cada um do corpo de Cristo
tem a oportunidade de estar falando do amor de Deus para alguém. E não quer dizer, gente, esqueçam isso, que você vai estar falando do amor de Deus para uma pessoa a partir de uma pregação, a partir de uma palavra bíblica. Muitas vezes, muitas pessoas foram ganhas simplesmente por um bom testemunho, simplesmente por uma boa prática cristã, simplesmente por uma caridade, simplesmente por um abraço em amor, simplesmente por um bom conselho, entende? Ou a nossa vida, ela realmente grita mais Cristo do que as nossas palavras. Então, agir de acordo com as oportunidades que vão surgindo para nós é fazer do nosso dia, fazer do nosso convívio, fazer dos nossos relacionamentos aquele lugar onde Jesus possa ser expressado, de onde Jesus pode ser então visto por aqueles que estão me vendo. Quando a gente começa a pensar sobre uma sociedade totalmente, deixa eu pegar minha caneca aqui, uma sociedade totalmente fora do padrão de casamento, de criação de filhos e de tudo mais, gente, a gente fala de gerações que foram se perdendo. A Bíblia ela é muito clara em dizer que uma geração se perde por causa de, no mínimo, 2 gerações atrás. Então, se nós temos hoje jovens entre 13 e 20 anos que estão se perdendo, que estão totalmente longe do Senhor, e até mais velhos já, né? Porque a geração aí, vamos colocar até uns 35 anos. Então, de 13 a 35 anos, se nós temos jovens e adultos aí se perdendo, literalmente caminhando para o inferno, debaixo de doutrinas desse mundo, de rudimentos dessa terra, de ideologias e tantas outras coisas que a gente tem como nomes hoje em dia, essa culpa é minha e é sua. Em que sentido, gente, que a culpa é nossa? No sentido em que eu e você éramos o responsável por gerar Cristo nessas crianças, nesses adolescentes, e nós fomos negligentes com esses filhos, com esses netos. Então, quando eu falo isso, é porque, na verdade, para que Cristo seja visto numa família, essa família precisa ser o exemplo de verdadeiros cristãos. Então, a gente quer, muitas vezes, pregar a palavra para a sociedade, pregar a palavra para os nossos vizinhos, pregar a palavra para as pessoas que estão perto de nós, no sentido de pegar a Bíblia e abrir para ela e dizer o quanto ela é pecadora, o quanto ela precisa de Jesus. Mas aí ela olha para nós, ela olha para nossa vida, ela olha para nossa casa, ela olha para nossa realidade e ela diz assim: tá, ok, então eu sou pecador, a minha vida está indo para o inferno. E por que então todas essas outras coisas estão acontecendo na tua vida também? Por que os teus filhos também não estão dentro da igreja? Por que os teus netos não estão dentro da igreja? Por que a sua vida está... por que você divorciou do teu marido? Entende? Então, a gente vê uma sociedade que não consegue ver Cristo em nós, porque as nossas atitudes têm sido insensatas e não sábias. O verdadeiro cristão, ele não está conseguindo demonstrar Cristo através da sua vida, não da sua palavra, simplesmente, mas através da sua vida. E Paulo sempre é muito claro em pedir para que a gente observe a nossa maneira de viver. A aula passada foi inteira falando sobre isso. É como nós nos comportamos, é como como as pessoas nos veem na sociedade. Isso faz toda a diferença dentro do cristianismo. Então a gente não pode perder a oportunidade de fazer a diferença. 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que Deus quer para o meu dia, né? O que Deus quer para esse momento? Não vou perder a oportunidade. Eu vou remir o tempo. Eu vou aproveitar o máximo possível do meu dia, da minha semana, do meu mês, sem perder tempo com coisas que não vão edificar nem a minha vida, nem o corpo de Cristo. Aí ele diz assim, 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebem que eu gosto muito desse jogo, né, de comparações que Paulo faz, porque quando a gente presta atenção no contexto, então a gente entende o que ele está querendo dizer no texto. Paulo está falando sobre a igreja ter sensatez, ter uma maneira correta de viver, ser sábio na sua maneira de se comportar. E aí ele diz assim: entre vocês precisam ter uma maneira correta de viver, de se comportar. E aí ele vem com essa comparação a respeito do vinho. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Gente, libertinagem é uma liberdade sem limites, é uma liberdade falsa, é uma falsa liberdade. Por quê? Porque quando eu estou pecando, eu não estou agindo em liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Não, nós não somos livres para fazer o que nós queremos. Nós somos livres em Cristo para obedecer o nosso Senhor. Nós não somos escravos mais do pecado. Nós temos a oportunidade de dizer não para o pecado. Nós temos a oportunidade de nos afastar do pecado. Nós temos a oportunidade de dizer não, eu decido obedecer a Deus. E isso é ser livre. É ter uma palavra, é ter liberdade de expressão, de dizer não. Isso é liberdade, isso é a verdadeira liberdade. É você poder dizer sim quando você quer dizer sim e que você sabe que isso vai agradar a Deus, mas também dizer não quando você sabe que aquilo vai desagradar a Deus. Isso é ser livre. Eu tenho a oportunidade e eu tenho o entendimento de dizer sim para aquilo que é santo e eu tenho oportunidade de dizer não para aquilo que é impuro. Isso é ser livre. Mas o vinho, a comparação que Paulo usa aqui, é algo que entra na nossa corrente sanguínea e que vai fazer a gente perder o sentido, a sensatez. Vocês já viram como é a atitude de um bêbado, gente? Ele é totalmente insensato nas suas atitudes e palavras. Por quê? Porque, na verdade, ele perde o senso dessa liberdade. Perde ou não perde, gente? O bêbado, ele fica totalmente à mercê do que acontece ao redor dele e que o leva a falar coisas desconexas, que o leva a ter atitudes, muitas vezes, que ele vai pagar prejuízos por essas situações. Então, assim, se a gente analisar o que é alguém embriagado com uma bebida forte, que aqui Paulo usa o vinho, e ele está embriagado, ele perde toda a sua sabedoria, ele perde toda a sua sensatez, ele perde todo o seu raciocínio lógico, ele perde toda a sua liberdade de sim e não. Ele se torna alguém extremamente vulnerável, ele se torna alguém totalmente voltado a tomar atitudes que estão fora do raciocínio lógico de uma pessoa sã. E aqui, para mim, é a parte mais importante desse versículo, porque Paulo está justamente fazendo uma comparação para os cristãos de verdade, para o verdadeiro culto, vamos dizer assim, se eu posso dizer dessa forma, ou para a nossa verdadeira maneira de viver em comunidade, porque é isso que ele vai falar aqui embaixo. Ele está falando justamente de sensatez, de alguém que não está fora do seu juízo, como se ele estivesse bêbado. Não, Paulo quer pessoas sensatas, Paulo quer pessoas que estejam na sua melhor maneira de pensar. Paulo quer pessoas totalmente lúcidas na sua forma de pensar e de agir. Paulo quer pessoas extremamente centradas, sensatas na sua maneira de se comportar. E aí ele vai dizer justamente sobre isso, como é viver então entre irmãos, em comunidade. Não é para nós perdermos as oportunidades, não é para nós nos embriagarmos com vinho para perder essa lógica da nossa mente, mas é para nós o quê? Mas deixem-se encher pelo Espírito. Alguém está com uma versão diferente? Eu queria uma outra versão, que eu não me lembro agora como está a frase. Versículo 18, a parte final aí. Mas deixem
Deixem-se encher pelo Espírito. E não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Mais alguém com outra versão? Aqui tá. Mas encham-se do Espírito. Tá. Mais alguma versão aí, Rê? Mas encham-se do Espírito, é isso, né, que tá escrito? É igual. É igual. Soninha tá com a NVI, né, Soninha, também? Fica tranquila, não precisa pegar outra, não. O que eu quero frisar aqui, gente? Paulo está dizendo que quem precisa se encher do Espírito sou eu e você, ok? Por quê? Quando a gente vai beber, quando a gente vai tomar vinho, não somos nós que pegamos o copo e vamos tomando, e vamos tomando, e vamos tomando, e então vamos nos embriagando. Não é uma atitude que a pessoa que está com o copo na mão vai tendo. Paulo faz essa comparação aqui para a gente prestar atenção no detalhe. Não se embriaguem com vinho, não fiquem aí com o copo na mão, se enchendo de vinho, porque vai ter dissolução, vai ter confusão, vai ter discórdia, vai ter libertinagem, né? Vai ter falta de raciocínio lógico, vai ter muita insensatez, vai ter atitudes totalmente contrárias ao que a palavra de Deus diz. Mas ele diz assim, ao invés de pegar um copo e ficar tomando vinho até se embriagar, eu te aconselho a fazer outra coisa. Se encham do Espírito, ok? E aí ele diz qual é a receita, então, para se encher do Espírito. Existe uma receita para que nós, como cristãos, estejamos sempre nos enchendo, nos embriagando. Eu vou usar a mesma palavra só para a gente entender. E não então de um vinho, onde vai ter contenda e dissolução, confusão, libertinagem. Mas aonde eu vou estar bebendo, onde eu vou estar realmente tomando algo que vai me encher do Espírito. E aí ele diz como que isso vai acontecer. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Como, Paulo, que eu vou me deixar encher pelo Espírito? Como que eu vou me encher do Espírito Santo? 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Então, a minha atitude no meu dia a dia, a maneira com que eu me comporto nas minhas palavras, a maneira com que eu me reúno com os meus irmãos, não para fofocar, não para falar mal da vida alheia, não para estar discutindo assuntos desse mundo, não para estar assistindo um jogo juntos. Não. Paulo está nos dando a receita para nós nos enchermos do Espírito. Não para comer pizza e churrasco simplesmente, ainda que isso possa acontecer. Mas Paulo diz, quando vocês se reunirem, vocês têm a oportunidade de se encherem do Espírito. Ok? Como que eu faço, Paulo, para me encher do Espírito? Falando entre vocês. Então Paulo está dizendo que existe uma comunidade aí agindo, né? Não é uma pessoa sozinha, ainda que eu também posso me encher, tá bom? Mas aqui Paulo está nos dando uma receita de como nos enchermos como igreja, como corpo de Cristo, falando entre vocês. Então reúna um grupo de pessoas e comece a falar entre vocês com salmos, promessas, cânticos, hinos, cânticos espirituais. Comece a cantar em outras línguas. Deixa o Espírito falar as coisas de Deus. Deixa o Espírito cantar por você cânticos espirituais. É isso que ele está falando aqui. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Ok? Expressando a minha vida em louvor a Deus. Mas ele diz mais. Dando graças constantemente ao Deus Pai. Então, alguém que não é grato, gente, alguém que não tem um coração de gratidão, que não
que não levanta suas mãos em gratidão ao Senhor constantemente, mas em tudo vê dificuldade, em tudo vê um empecilho, em tudo vê algum problema, essa pessoa tem a tendência de deixar de se encher do Espírito. E ela começa a se esvaziar desse Espírito. Ao invés de se encher dando graças, ela começa a falar coisas que não agradam o Espírito Santo e ela tem a tendência de se tornar vazia, de se tornar insensata, de estar se embriagando com qualquer outra coisa, menos se enchendo do Espírito. Vocês já perceberam que tem pessoas que elas realmente exalam o perfume de Cristo quando a gente chega perto delas? Por quê? Porque elas estão sempre agindo de acordo com o que a palavra está pedindo. Elas estão sempre olhando para o que a palavra de Deus diz e então agindo de acordo, sendo sensata na maneira de agir, se reunindo entre irmãos para estar cantando louvores, para estar exaltando o Senhor. E Paulo não está falando de igreja aqui não, gente. Paulo está falando de reunião familiar. Paulo está falando de reunião de irmãos na casa, ao invés de sentar à mesa, simplesmente para comer algo, para fazer um churrasco, que as nossas reuniões sejam realmente de muito louvor, de muita adoração, de muita exaltação ao Senhor, de muitos cânticos espirituais, realmente trazendo a vida de Deus para dentro de nós e nos enchendo do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando, tem uma receita aqui de bolo, né? Isso é muito bom. Aí ele continua a mensagem aqui, a carta, né? E aí ele pula pro convívio agora praticamente familiar. E aí eu digo para vocês assim, gente, por que Paulo vai trocando de assunto tão rápido, mas ao mesmo tempo vocês percebem que existe quase que uma continuidade de ideias? Porque ele está falando do comportamento do verdadeiro cristão. Ele está falando da reunião que os cristãos fazem, em casa principalmente. E aí ele diz assim, vocês precisam ser essa luz para o mundo. Vocês precisam realmente manifestar a glória de Deus. E aí ele entra então no 21. E a primeira coisa que ele diz é, sujeitem-se uns aos outros, por temor ao Senhor. Pode falar, Soninha. Olha que coisa linda que está escrito aqui ó, na mensagem, o 18 mesmo. Não busque alegria sem embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Cantem hinos, não música de boteco. Cante música que brota no coração para Cristo. Cante louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso, né? É isso. As reuniões entre irmãos, entre cristãos, as famílias devem se reunir em torno de se encher do Espírito, né? Porque são oportunidades que às vezes Deus está nos dando ali para alguém que está próximo de nós, para algum familiar que não conhece Jesus. E eu não preciso estar ali pregando sobre o pecado dele, mas eu preciso trazer a manifestação do Senhor para a terra. Eu preciso fazer com que o Espírito Santo seja tão entronizado, seja tão palpável naquele ambiente que o pecador ele não consegue, ele se rende. Entende? Eu não preciso mostrar o pecado de alguém para ele. Eu preciso deixar que o Espírito Santo o convença do seu próprio pecado. E ele vai desejar Jesus. Mas a gente não usa as oportunidades como a palavra de Deus diz. Mas aí Paulo diz assim, gente, a primeira pessoa que nós precisamos aprender a nos sujeitar em Cristo, temendo o Senhor, em temor ao Senhor, é quem, gente? Os nossos irmãos. Nós precisamos olhar uns para os outros com um olhar de dependência, porque nós somos um só corpo. Vocês estão vendo como quando a gente entende o que é ser corpo de Cristo, a gente entende essa sujeição, a gente entende essa maneira de viver como corpo, olhando para o nosso próximo e dizendo o quanto ele é importante para mim, no sentido de que se nós não crescermos juntos, se nós não caminharmos juntos, se eu não entender que eu dependo desse irmão para que o corpo vá bem, nós vamos então caminhando para um isolamento, nós vamos caminhando para esse mundinho fechado
que a maioria dos cristãos vivem, essas tribos, né? As tribos estão separadas. Eu sou do ministério tal, eu sou da igreja tal, eu sou do apóstolo tal, eu sou do pastor tal, não, eu sou da denominação tal, e virou um monte, milhares e milhares de tribos, de pessoas com diversidades, né, de pensamentos e atitudes, achando que isso é ser corpo de Cristo. Quando na verdade a diversidade vem do próprio Espírito. Deus opera em todos de maneira muito diversa, mas nós somos co-participantes, ou nós somos participantes de um mesmo corpo. Então, olhar para o meu irmão do lado e não me sujeitar a ele em amor é dizer que ele não faz parte do mesmo corpo que eu. E nós, então, automaticamente vamos desfigurando esse corpo. Vamos cortando partes desse corpo e deixando ele mutilado, né? Nós vamos mutilando o corpo de Cristo e às vezes a gente vai sentindo certo incômodo pelo não crescimento, né, da igreja como um todo, né? A igreja mundial, na verdade, porque eu estou fazendo parte de uma tribo diferente que mutila o meu irmão que está do meu lado, que acha que aquela outra pessoa ela não é tão importante quanto eu no corpo, e isso vai se deteriorando cada dia mais, e Satanás já conseguiu então vencer a batalha no final das contas, porque a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra a maneira dele pensar, mas é contra principados e potestades, como nós vamos ver. Mas ele começa então dizendo essa questão da sujeição justamente primeiro a respeito de uns aos outros. Então sujeitem-se uns aos outros, porque por temor a Cristo, porque você ama a Deus, porque você teme a Deus, é que você se sujeita ao teu irmão, dizendo: Cristo o salvou como salvou a mim. Ele faz parte do corpo de Cristo, assim como eu faço parte. Se ele ainda tem defeitos, a mesma forma eu também tenho defeitos. Então nós precisamos cooperar para o crescimento uns dos outros, para que juntos cheguemos à maturidade de Cristo, como nós lemos lá no capítulo 4, né? Falando do crescimento da igreja, nessa maturidade que Deus deseja. 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Meninas, e eu quero deixar isso registrado aqui para a gente ver se a gente consegue ruminar isso, para a gente entender esse mistério que Paulo vai dizer aqui. Essa semana eu estava no carro e o Espírito Santo fala muito comigo, dirigindo, andando, eu tô ali e do nada ele me traz um versículo, me traz algo para eu pensar a respeito. É sempre assim que vem. Me traz um texto ou me traz uma frase e me faz pensar a respeito disso e fazer perguntas sobre isso. E o que veio para mim foi de onde Eva foi tirada, né? E na verdade me levou primeiro na crucificação, né? No soldado enfiando a lança do lado de Jesus e saindo dele água e sangue. Essa foi a primeira imagem que veio na minha mente, no meu coração ali, o Espírito Santo falando comigo. E aí ele falou assim: de onde saiu Eva de Adão? Da sua costela. Tenta seguir aí comigo, vamos tentar chegar no entendimento, ok? A palavra de Deus diz que Adão, o Senhor, né, o próprio Deus, põe Adão para dormir, e quem tá comigo há mais tempo aqui talvez já ouviu falando sobre isso. Aquele sono profundo de Adão não é um sono natural, mas é o sono de morte, tá? Deus matou Adão naquele momento, Deus matou Adão naquele momento. E naquele momento, então, o Senhor tira do lado de Adão, da sua costela, ele tira aquela costela de Adão e forma a mulher, ok? Adão é a tipologia do primeiro Cristo, certo? Ele seria o primeiro Cristo, segundo a palavra, ok? O primeiro Adão pecou,
o segundo Adão não, certo? Então, a própria palavra diz para nós que Adão era para ser esse exemplo de Cristo para nós. Se ele não tivesse pecado, ele seria o único Cristo que nós precisávamos. Ele já ia ser o exemplo de filho de Deus sem pecado, ok? Nós não precisaríamos de Jesus, mas vamos voltar. Como Deus está sempre mostrando algo que é sombra no Velho Testamento para coisas futuras, vamos voltar aqui para o raciocínio. Então, Adão é o primeiro Cristo. Ele tipifica Jesus. Ele tipifica o Filho de Deus perfeito, ok? E Deus então o mata, como faz com o Filho Jesus na cruz, para tirar do lado dele, da costela dele, a mulher que seria a sua auxiliadora idônea, que ia caminhar do lado dele. E depois então que Eva é formada de Adão, Adão vira para ela quando vê essa mulher e diz: verdadeiramente, vamos lá para a passagem? Vamos lá? Eu gosto de ler o texto para a gente ver o que Deus está falando. Vamos lá. Ele diz assim, versículo 22. É Gênesis 2, 22. Gênesis 2, 22. Gênesis 2, 22. Gênesis 2, 22. Diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então, de uma costela que o Senhor tira de Adão, ele forma uma mulher. O texto bíblico, foi isso que eu fiquei ali pensando e ruminando. O texto bíblico não nos diz que Deus fez essa mulher do mesmo pó da terra. A palavra de Deus não diz que Eva foi feita da mesma forma que Adão. O texto não explica isso para nós, tá? Então, o que o texto não diz, eu não posso ficar falando que é ou que não é. Mas eu olhando para o texto, vejo que Deus forma a mulher dessa costela que ele tira de Adão. E ele então entrega essa mulher para Adão, né? Traz Adão de volta, ressuscita Adão, vamos dizer assim. Se ele o mata, ele ressuscita Adão ali depois desse sono profundo, traz ele de volta. E quando Adão olha para essa mulher, versículo 23, disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ok? E aí Paulo vai repetir de novo, olha o versículo 24, a primeira vez que esse versículo aparece. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, o mistério que Paulo vai falar aqui para nós é o entendimento que nós precisamos ter a respeito desse início de todas as coisas. Adão, então, é o primeiro Cristo, né, a tipologia de Cristo, do Filho de Deus sem pecado. Deus tira da costela de Adão, ele faz Eva, a mulher dele. Então, essa mulher pode ter sido feita com o mesmo barro, da mesma forma, mas Deus também pode ter construído Eva de forma sobrenatural, ok? O texto não diz, mas eu fico pensando e perguntando ao Espírito Santo. A mulher pode ter sido feita de forma sobrenatural e por isso ela é também o vaso mais frágil, ok? A forma com que Eva foi tirada de Adão tem uma maneira sobrenatural. Bom, a mulher então passa a ser essa auxiliadora idônea. E Eva então é essa parceira de Adão agora no cumprimento do que Deus ordenou para que eles fizessem, principalmente o homem, né? Governasse a terra, cuidasse de tudo, fosse, né, o casal multiplicador, que eles gerassem muitos filhos para Deus e que esses filhos fossem de acordo com o seu próprio DNA, que era o DNA de Deus, né, corpo, alma e espírito. Então esse casal tinha dentro deles uma incumbência que era
Deus havia feito todo o jardim, a terra estava pronta, Deus coloca o homem e a mulher, um formado do outro, um saiu do outro, e esses dois tinham então o dever de governar a terra e se multiplicar e fazer muitos e ter muitos filhos para Deus, ok? Exatamente como Deus desejava, para ter relacionamento com o homem, para vir todos os dias, para habitar na terra com o homem, ok? Então esse é o primeiro casal, e ele ia ter muitos filhos para Deus. Quando a gente vem para o segundo Adão, quando a gente vem para Cristo, então Deus traz o Filho perfeito novamente, ele gera o próprio Cristo ali, né, através de Maria, e ele também mata o seu filho ali naquele momento, para de novo gerar uma mulher que daria filhos para Deus. Gente, a igreja é essa noiva de Cristo que gera filhos sobrenaturais para Deus. Somos nós, a igreja de Cristo, que geramos filhos para Deus, ok? E espiritualmente falando, somos nós que geramos os filhos para Deus. E aí, de onde é que nós fomos tirados, gente? Da mesma maneira como Adão teve que morrer para que do lado dele fosse tirada a costela, o que o Espírito Santo me disse e me pediu para pensar é a respeito de que por que foi do lado de Jesus que saiu água e sangue. Por que aquele soldado precisava furar o lado de Jesus? Exatamente nas suas costelas. Por quê? Porque a nova esposa de Cristo nasceria exatamente como a primeira, de forma sobrenatural, depois da morte do filho e através de água e sangue, que é o que nós somos formados. O corpo humano, ele é praticamente 80% de água e o sangue e mais um pouquinho aí do restante das coisas, ok? Então, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a nova esposa de Cristo, ela nasceu da mesma forma, tirada da costela do segundo Adão. E nós somos responsáveis por dar continuidade a respeito dos filhos que Deus deseja ter. Muitos filhos para Deus. Então a igreja ela é responsável. Por isso que Paulo vai dizer sobre essa sujeição das mulheres aos seus maridos. Gente, o entendimento que nós mulheres precisamos ter a respeito do mistério que é ser uma mulher, de que é ser uma geradora, do que é ser alguém que tem o poder de Deus nas mãos, de gerar filhos, de educar filhos para Deus, de ensinar os filhos a caminhar no caminho do Senhor, de ser essa que dá o exemplo. Tem um texto que diz, lá em Coríntios, né, a gente já estudou isso, que fala que a mulher precisa ser submissa ao seu marido por causa da multidão de testemunhas espirituais. O reino espiritual observa a nossa atitude de mulher com os nossos maridos. Quando nós não nos submetemos em entendimento de que o marido é o cabeça da mulher, e ela precisa então estar submissa na mesma missão desse marido, debaixo desse entendimento, recebendo esse alimento espiritual do marido, essa direção do marido, sabe? Esse entendimento que Deus precisa colocar em nós mulheres. Por quê? Porque o reino espiritual entende que uma mulher insubmissa, uma mulher que não se sujeita ao marido, ela se torna independente, ela se torna fora desse entendimento do que é ser a noiva de Cristo. Se nós não conseguimos nos submeter aos nossos maridos, ao nosso marido, na verdade, né, aqui nessa terra, será que nós conseguimos como igreja, agora nós nos colocamos todos, nos submeter ao nosso noivo Jesus? Será que nós realmente conseguimos ser igreja, essa noiva tirada de Cristo? Será que nós conseguimos ser essa geradora de filhos para Deus, nos submetendo à cabeça, que é o nosso marido, mas que também é Cristo como marido da igreja, como cabeça da igreja, percebem?
Se nós não conseguimos entender o grande mistério de salvação, de redenção, de onde nós fomos tirados e formados em Deus, nós não vamos entender o que é ser cristãos. Nós não vamos entender o que é servir a esse Senhor em submissão. Por isso que Paulo começa: sujeitem-se uns aos outros. E aí ele continua: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Nós precisamos entender a ordem espiritual e ao mesmo tempo natural. Vou fechar aqui, gente, voltar. Vamos lá. Voltem rapidinho aí. Cadê Soninha? Vocês entendem, gente, que Deus está, através de Paulo, nos ensinando princípios naturais, mas muito mais princípios espirituais. Porque ainda que a gente ache que ser sujeita aos nossos maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Entende? O que Adão não pôde fazer, gente, por Eva e pela humanidade, que era se entregar sem pecado. Ele infelizmente pecou e por causa dele houve uma consequência para toda a humanidade. A humanidade nasceu sem o DNA de Deus. A humanidade nasceu já em pecado por causa do pecado do primeiro Adão. Ele não tinha condições de redimir a humanidade por causa do seu pecado. Mas o segundo Adão, então, amou tanto a sua esposa, amou tanto a sua mulher, que é a igreja, que ele simplesmente se entregou por ela. Eu quero tanto me casar, Cristo dizendo, ok? Eu quero tanto ter uma noiva, eu quero tanto ter uma mulher, eu quero tanto ter uma esposa para gerar muitos filhos para o Pai, que eu vou me entregar, eu vou morrer pela minha esposa, eu vou me entregar pela minha esposa. O nível sacrificial de um marido em favor da sua mulher, no sentido de casamento, no sentido de santificação da sua casa, no sentido de entendimento desse mistério que Deus dá para o casamento, gente, é tão complexo, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso ler os textos e ir entendendo o que Deus está falando, que a gente não entende porque a gente não quer se submeter à palavra. A gente não quer entender o que a palavra de Deus diz. A gente não quer buscar o entendimento do que é ser sujeito ao marido, do que é o marido amar a esposa a tal ponto de realmente se sacrificar por ela em santificação, em mortificar a sua carne, né? A um nível de entrega que é superior a tudo que a gente possa imaginar. 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Maridos, quando vocês se submetem, quando vocês amam a sua esposa com o mesmo amor que Cristo amou a igreja, a sua esposa também, e por ela se entregou a ponto de dizer: eu preciso morrer, eu preciso me sacrificar
a tal ponto porque eu preciso santificar a minha mulher. Eu preciso santificar a minha esposa, porque eu preciso entregar ela para mim mesmo, ó. Paulo está dizendo que Cristo, versículo 26 de novo, vou ler, ó. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, da palavra, né? Mediante a palavra. Olha para quê? E para apresentá-la a si mesmo. Cristo, quando vier buscar a igreja, quando vier se casar, quando vier ter esse encontro, ele quer encontrar essa esposa, essa noiva, extremamente limpa, lavada, remida. Ele diz aqui, uma igreja gloriosa. Sabe a noiva no ápice do seu ornamento ali com vestido de noiva? Quem é que já viu uma noiva, gente, descabelada, sem tomar banho, com o vestido todo sujo, né, com a maquiagem toda desfeita, né, com tudo desarrumado? Existe alguma noiva desse jeito, gente? A imagem de uma noiva se casando no dia do seu casamento, na entrada ali para a igreja, essa imagem que Cristo quer encontrar na sua igreja, na sua noiva, tão pura, tão santa, tão lavada pela palavra, que não vai ter uma mancha sequer no seu vestido. O seu vestido vai estar extremamente puro, branco, para que esse casamento aconteça. 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Por que ele deve amar a sua esposa como ao seu próprio corpo? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem é que maltrata o seu próprio corpo, gente? Olha aqui, está escrito. Da mesma forma, 28. Os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Cristo está alimentando a igreja. Cristo está cuidando da igreja. Cristo está zelando pela igreja. 30. Pois somos membros do seu corpo. O corpo não é de Cristo, gente? A cabeça não é ele? E o corpo somos nós, que fazemos parte desse corpo, somos membros desse corpo. Nós não lemos esses dias a respeito disso? Olha a citação de Paulo agora, 31. Por essa razão, por nós sermos o corpo de Cristo, por nós entendermos esse grande mistério do casamento da mulher com o homem, é que ele diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. De novo, o mistério de Cristo e a igreja, do casamento entre um homem e uma mulher, dessa unidade no corpo, mas que se torna também uma unidade no espírito, ok? O ato sexual, de novo, gente, o ato sexual entre um homem e uma mulher, a Bíblia compara com o nosso relacionamento íntimo com Cristo. O nível de relacionamento espiritual que você tem com o seu Senhor Jesus Cristo é o mesmo entendimento que Deus tem a respeito de um homem e uma mulher entrando no quarto para ter relações íntimas. É o mesmo. Por isso que a Bíblia chama de qualquer outro tipo de adoração de prostituição. E tantas outras coisas que a Bíblia vai falar sobre isso. A gente, num outro momento, pode falar só sobre questão de idolatria e de tantos outros assuntos que falam sobre essa questão. Mas percebem que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, vai dizer sobre essa união entre Cristo e a igreja, entre nós e o nosso noivo, nesse relacionamento íntimo, e a comparação que a Bíblia faz é a respeito de um casamento entre um homem e uma mulher, entre um ato sexual entre um homem e uma mulher. É a mesma intimidade
que Cristo quer ter com a sua noiva, com a igreja, ok? 32, ele fala, este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Paulo está dizendo assim, para eu entender o que a palavra de Deus diz sobre Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, eu preciso entender sobre o que é ser marido e mulher, o que é se sujeitar ao marido, às mulheres, e o que é o marido se entregar a tal ponto de amar a sua esposa, ao ponto de, se preciso for, morrer por ela. De se sacrificar, de mortificar a sua vida, a ponto de cuidar da sua esposa, para que ela se santifique cada dia mais, para que o relacionamento de vocês seja puro, sem mancha, sem mácula, que representa Cristo e a igreja. Vocês percebem que a área mais afetada, desde a morte de Jesus até os dias de hoje, o que Satanás mais tenta destruir, o que é, gente? O casamento, ok? Entre um homem e uma mulher. É o fato, né? Desde que o mundo é mundo, a grande dificuldade do ser humano é em entender o que é ser casal, o que é ser casado, o que é amar a sua esposa a tal ponto de santificá-la e se entregar por ela, o que é uma mulher se sujeitar ao seu marido em submissão à sua missão, a missão do marido, em ser essa auxiliadora idônea, em entender esse nível de entrega entre um e outro, para que o mundo reconheça como é Cristo e a igreja. Se a sociedade fosse uma sociedade sarada, de famílias saradas, nós teríamos homens extremamente comprometidos com a sua casa, nós teríamos mulheres extremamente submissas aos seus maridos e andando do lado deles, nós teríamos filhos saudáveis, sem problemas psicológicos, de dúvidas a respeito da sua vida, e também homens e mulheres que iriam se casar, filhos, né? Queriam se casar também e realmente sair debaixo da asa do pai e da mãe e formar uma nova família também saudável, e assim sucessivamente. Mas as setas malignas de Satanás, elas atingem desde a primeira família, Adão e Eva, até o século 21, até o nosso dia e até a volta de Cristo. O alvo desses dardos inflamados do maligno é a família, principalmente o homem e a mulher, o casal. Porque se ele afeta o casal, ele destrói os filhos. Se ele afeta o casal, ele destrói a estrutura familiar. Se ele afeta o casal, ele de novo quebra essa aliança que existe de Deus com a humanidade e gera filhos deformados, gera filhos delinquentes, gera filhos sem o DNA de uma família saudável. O que mais nós sofremos no nosso século é a deformidade a respeito das famílias, infelizmente. E a igreja é a responsável por consertar isso. Como, Elisângela? Sendo sábios, sensatos, olhando para essa palavra, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido. Maridos, amem, entendem? Mas é difícil, né? Pegar uma palavra dessa e dizer, não, pode vir aqui que eu vou ser responsável pela minha família, literalmente. Eu vou me entregar por ela, a ponto de santificá-la, e entregá-la pura, santa, lavada para o Senhor Jesus, entende? As mulheres, a mesma coisa, como é difícil, né? Se submeter ao marido, à autoridade dele, e não andar segundo as nossas certezas e pensamentos, e agir de forma insensata também dentro da nossa casa, fazendo com que os nossos filhos não vejam essa submissão, e aí eles também crescem todos deformados. As meninas já crescem querendo também mandar no pai, na mãe,
e automaticamente no marido, os meninos não sabem o que é um homem realmente que dá a sua vida pela mulher, pela esposa, porque ele não vê o pai fazendo isso com a mãe, e assim sucessivamente. Nós temos uma sociedade corrompida pelo maligno, porque a igreja não se posiciona como tal, sabendo que nós somos o exemplo para que Cristo seja manifesto nessa sociedade. Aí ele continua dizendo aí, gente, capítulo 6. Vamos ler o capítulo 6 aqui. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Vou parar aqui para a gente só terminar essa parte aqui a respeito do que ele fala de um se sujeitar ao outro, né? Ele começa no versículo 21 falando de um se sujeitar ao outro, e então ele começa indo falando dos tipos de família, e aí automaticamente filhos, porque se o padrão familiar acontece, automaticamente nós temos um padrão de sociedade, ok? Se marido sabe amar sua esposa e respeitá-la, automaticamente ele vai ser um bom funcionário, ele vai ser um bom patrão, ele vai ser um bom homem na sociedade. A esposa que sabe se submeter ao marido, ela também vai ser uma mulher digna, uma mulher de honra, ela vai ser uma mulher que sabe o seu lugar. Os filhos, se eles veem os pais sendo submissos um ao outro, amando um ao outro, os filhos se tornam filhos saudáveis e passam a honrar pai e mãe, porque os pais vão estar ensinando o caminho do Senhor, não somente em palavras, mas muito mais em atitudes. E aí entra justamente essa promessa de longevidade que é dada aos filhos. E ontem eu e você também éramos filhos. E essa promessa também era para mim e para você. Essa maneira de viver também era para mim e para você. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Então, a obediência aos pais não tem a ver simplesmente uma obediência aos meus pais, mas ao Senhor. Porque cada vez que eu obedeço ao meu pai e à minha mãe, eu estou obedecendo ao próprio Deus, quem deu essa submissão para os filhos, que deu essa palavra para os filhos, que deu esse mandamento para um filho de honrar pai e mãe. Pai e mãe precisa ter a primazia para os filhos de honra, precisa fazer a diferença na vida dos filhos e os filhos fazerem a diferença a respeito dos seus pais. Se isso não acontece, nós temos uma sociedade também corrompida no seu padrão, né, de família, e automaticamente nós temos o cumprimento de uma promessa ou de uma maldição a respeito disso. Qual é a promessa, gente, que existe em honrar pai e mãe? Que os teus dias se prolonguem nessa terra. E não está falando só de uma vida longínqua no sentido de idade, ok? Também é, mas está se falando sobre salvação, está se falando sobre vida eterna. Então, a partir do momento que eu honro pai e mãe, que eu obedeço pai e mãe, eu estou debaixo de uma promessa de salvação, eu estou debaixo de uma promessa de redenção, eu estou debaixo de uma promessa de vida eterna, longevidade de vida nesta terra. Mas
Se eu não obedeço, então, o contrário dessa longevidade na terra e dessa vida eterna é justamente o contrário disso. Poucos dias na terra, né? E ainda a maldição eterna, né? De corrupção eterna, de morte eterna, de inferno mesmo no dia do juízo. Então, a gente tem justamente para os filhos, e eu e você também somos filhos de Deus, lembra? Nós também passamos a ser filhos de Deus, assim como Cristo e a igreja representam o homem e a mulher no casamento, os filhos aqui representam todos nós, porque nós somos filhos de Deus, ok? Nós somos essa noiva de Cristo, mas nós também somos filhos de Deus. E filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Então, a obediência, gente, passa por uma imensidão de coisas a respeito da minha vida, da sua vida, mesmo mesmo que a gente é casado hoje, nós também somos filhos de Deus, ou temos pais ainda físicos também. Então, essa obediência continua, não só depois, não só enquanto nós estamos dentro de casa, mas mesmo depois. Nós precisamos pensar a respeito do Senhor, de Deus mesmo, do quanto nós somos filhos também. Por causa da promessa, né? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Gente, esse irritem os seus filhos fala desse comportamento totalmente fora do padrão bíblico de criação de filhos. Essa casa que é totalmente conturbada na sua forma de criar os filhos. Mãe e pai que não sabe dar educação aos filhos debaixo dos princípios da palavra. Principalmente mãe, né? Mais difícil o pai, mas a mãe tem muito essa questão do gritar o tempo inteiro. Em vez de instruir a criança, nós temos o costume de gritar o tempo inteiro com os nossos filhos. E a gritaria, ela passa, segundo os psicólogos, né? Ela passa a não ser mais entendida de uma forma muito lógica para uma criança. Passa a ser simplesmente um barulho que ofende aquela criança, que irrita ainda mais aquela criança. Então, quanto mais o pai e a mãe, ele vai ficando distorcido a respeito da criação dos filhos, quando nós não nos voltamos para a palavra, para olhar para a palavra e ver como é criar os filhos, como é instruir os filhos, segundo a palavra de Deus, que está lá em Êxodo, falando a respeito da criação de filhos, de como nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor e tudo mais. Quando nós não entramos nesse padrão, mas nós vamos levando uma vida de qualquer maneira, sem tempo de ensinar uma criança, sem tempo de realmente instruir uma criança, nós vamos criando crianças extremamente inseguras, imaturas, cheias de problemas psicológicos, e aí nós culpamos a criança. Ela é mimada, ela é desobediente, nós colocamos a culpa nela. Mas quem gerou essa criança fui eu e você, e quem deixou de instruir essa criança desde os primeiros momentos da vida dela foi eu e você. Quantas vezes nós oramos com os nossos filhos enquanto eles eram pequenos? Quantas vezes nós pegamos a Bíblia e passamos a ler a palavra de Deus e os nossos filhos nos observam? Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, paramos para agradecer, para louvar a Deus, para engrandecer ao Senhor, para mostrar a grandeza de Deus para os nossos filhos em todos os aspectos? E aí nós queremos que os nossos filhos sejam bons cristãos na fase adulta, sem nunca termos dado um alicerce saudável para eles dentro de casa. Gente, ser humano, ele vive de exemplo. Ser humano, ele vive de repetição. Ser humano segue aquilo que ele vê no dia a dia. Essa história de que não sei como meu filho é desse jeito, eu não sei como esse menino fala desse jeito, eu não sei por que esse menino, essa menina se comporta desse jeito. Isso é frase de gente que quer jogar a culpa na próxima geração. Quando a Bíblia coloca a culpa em mim, em você e talvez na geração anterior. A culpa é dos pais e dos avós que não fizeram com que os princípios da palavra de Deus fossem realmente cumpridos na vida do filho. Então nós precisamos nos arrepender se nós temos irritado os nossos filhos, se nós temos deformado os nossos filhos, para que eles não cresçam no temor do Senhor de verdade e tenham então um nível
de honra e de obediência como a palavra realmente pede, ensinando, né, o que eles devem realmente fazer e não fazer. Aí ele vai para os escravos e para os senhores. E eu gosto muito disso porque nós temos uma sociedade hoje que é patrão e funcionário, né? Muitos são empreendedores e que eles esquecem que esse texto está na Bíblia. Eles esquecem de como é o padrão que a Bíblia pede como cristão, tá bom? A carta aos Efésios não é para gentio. Lembra, gente? Eu preciso sempre frisar isso aqui nas aulas, para que a gente não esqueça desse fio da meada, né? Nesse início de todas as coisas. As cartas de Paulo não são cartas para gentios, simplesmente não cristãos. Não, são para judeus e gentios convertidos ao Senhor. Pessoas que se dizem cristãos. Então aqui nós estamos dizendo escravos, funcionários. Vamos trocar aqui a palavra só para a gente entender? Funcionários, obedeçam aos seus patrões terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Você é funcionário? Você é funcionária de alguma empresa? Então você precisa olhar para esse versículo e entender o que Cristo está dizendo para nós, o que Paulo está nos ensinando. Funcionários, obedeçam aos seus patrões terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Sabe o que você vai estar fazendo quando você obedece esse ensino de Paulo? Você está resplandecendo a luz de Cristo no ambiente de trabalho. Lembra quando Paulo começa aqui? Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, no versículo 15 que nós começamos hoje. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Como é que vocês vivem em família? Como é que vocês vivem em comunidade? Como é que vocês vivem na empresa que vocês trabalham? Como é que vocês vivem na padaria onde vocês vão comprar pão? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Vocês têm ouvido a instrução do Senhor? Tenham atitudes concernentes a esse ensino. Senão, está sendo só um cristianismo da boca para fora. Você é crente nominal, você não é crente de atitude. Você só diz que é crente, mas as suas atitudes não dizem isso. Ele continua dizendo, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não façam um bom trabalho, funcionários, somente quando o patrão está vendo, somente quando o gerente está te olhando, somente quando as pessoas estão te observando. Mas quando ninguém está te olhando, você é escravo de Cristo. E esse seu Senhor e Salvador, Ele está te observando. E aí está a grande atitude do verdadeiro cristão. Aí está a verdadeira humildade e serviço de coração do verdadeiro cristão. É quando ninguém está nos observando, gente. É dentro da nossa casa, é dentro da nossa empresa, quando ninguém está nos vendo. Ali está o verdadeiro cristão. E aí a sua luz vai resplandecer onde quer que você esteja. Porque você vai ter a mesma atitude que você tem no seu particular, você vai ter no seu coletivo. Vai ser algo que vai transbordar e não simplesmente você vai mascarar. A grande questão do cristianismo é usar as benditas das máscaras, da tal da personalidade, né? A gente vai usando máscaras e vai fazendo e vai acontecendo diante das pessoas e Cristo não é visto. Cristo não é realmente resplandecido ali. Aí ele diz no versículo 7, sirvam aos seus patrões, estou mudando aqui as palavras só para ficar mais fácil, tá? Sirvam aos seus patrões de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja funcionário ou seja livre, seja patrão, seja o que quer que você seja. Vocês, patrões, tratem seus funcionários da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas.
Gente, se tem uma coisa que é triste de se ver, é realmente um patrão humilhando um funcionário por ele ser funcionário, por ele estar num cargo abaixo, um gerente, né, humilhando ou desfazendo de um funcionário, um patrão que não entende que diante do Senhor nós temos a mesma categoria de filho, nós temos um mesmo Senhor sobre todos nós, seja patrão ou seja funcionário. Não há distinção de pessoas para o Senhor. Então a nossa forma de agir, tanto como funcionário como patrão, vai fazer toda a diferença no reino de Deus, de quem você é filho, de quem você é filho. É isso que faz a diferença. Quem é o teu pai? Qual é o evangelho que você está pregando com as suas atitudes? É aí que faz a diferença, ok? Então ele diz aqui literalmente que não há diferença. Então Paulo passou por todas as camadas da sociedade, quando ele está falando aqui a respeito de sujeição, de amor, de respeito, de submissão. Ele passou por todas as camadas da sociedade. Se nós tivéssemos essa sociedade que Paulo está ensinando aqui, nós teríamos uma sociedade totalmente perfeita, curada. Pais honrando seus filhos, cuidando bem deles, cuidando bem da esposa, esposa sendo submissa aos maridos, cuidando bem dos filhos, filhos honrando os pais, sendo jovens maduros, crescendo no Senhor, obedecendo às suas autoridades, patrões cuidando bem dos funcionários, funcionários servindo com excelência aos seus patrões. Nós teríamos uma sociedade perfeita diante do Senhor. Os cristãos estariam resplandecendo a luz de Cristo em todos os ambientes e esferas da sociedade. As pessoas iam olhar para a igreja de Cristo e dizer: tem um povo que realmente é diferente nessa terra. Eu quero ser como eles. Eu quero ter o mesmo Senhor que eles. Eu quero ser alcançado por esse Deus que eles servem. Israel é a primeira igreja no Velho Testamento que deveria servir de testemunhas de quem era Deus. Eles precisavam resplandecer a vida de Deus nas suas atitudes. E infelizmente eles falharam. A graça do Senhor também os alcança, nós sabemos disso. Agora a igreja, ela também tem esse mesmo papel. E infelizmente nós temos falhado. Nós precisamos nos arrepender como corpo de Cristo e agir segundo os ensinos que Paulo está nos dando. Porque senão nós temos de novo uma falha de comportamento segundo o padrão do reino de Deus, e isso vai fazer com que haja muito prejuízo a respeito de filhos que deveriam ser filhos de Deus, mas estão indo caminhando para o inferno, e vidas deixando de se converter, porque eu não tenho sido luz e sal nessa terra. Muitas pessoas não se convertem pelo mau testemunho que os cristãos dão até os dias de hoje. Israel deu mau testemunho e muitas nações não se converteram ao Senhor. E a igreja hoje também tem dado mau testemunho a respeito do evangelho, da vida de Deus, fluindo das famílias, da casa da pessoa. E as pessoas também têm deixado de servir a Deus por causa disso. Amém, queridos? Eu vou deixar a armadura para a semana que vem. Não é muita coisa, e aí em seguida a gente já entra no livro de Filipenses, tá bom? Então, semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da armadura, que tem a ver, inclusive, com a roupa sacerdotal também. Então, tem o mistério de Deus aqui. Graças a Deus por isso. Deus tem sempre muito para nos ensinar. E a gente vai seguir aí com as aulas, tá bom? Alguém quer orar aí pra gente terminar? Quer orar aí, Soninha? Pastor? Pode orar, Soninha. Ô, Glória. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa noite, Jesus, por tudo que ouvimos, ó Pai querido, como foi dito logo no começo, Pai. Nós temos que colocar em prática, Senhor Deus, tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, ó Deus. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós